Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Este vídeo de hoje ele vai complementar os vídeos da avaliação de disfunções neurais. Portanto, falaremos hoje sobre testes neurodinâmicos e a sua utilidade dentro desse cenário de avaliação. Esses testes eles vão complementar o exame de condução nervosa, que nada mais é do que o exame dos miótomos, dermátomos, esclerótomos e também dos reflexos tendinosos profundos. Os testes neurodinâmicos ou testes de tensão neural foram desenvolvidos por estudiosos como o Geoffrey Maitland, que colaboram para a nossa avaliação de maneira a aumentar o tecido nervoso a fim de provocar o sintoma que o paciente se queixa. Então, os testes eles são testes provocativos e eu farei seletivamente para cada um dos nervos periféricos quando houver suspeita de disfunção neural. Antes de demonstrarmos esses testes, algumas informações devem ser ditas. Uma, que talvez seja a mais valiosa de todas, é a de que o tecido nervoso é capaz de se mover. Ele é capaz de deslizar com relação aos outros tecidos que o circundam, que são chamados de interfaces mecânicas. Essas interfaces elas não podem oferecer nenhum tipo de obstáculo para o tecido nervoso, do contrário, isso gerará uma disfunção de origem mecânica, comprometendo essa capacidade móvel do tecido nervoso. Outra informação que é bastante valiosa é de que o tecido nervoso, além de ser móvel, ele precisa também ser um tecido alongável. Ele deve ser capaz de se alongar, assim como todo tecido nervoso sadio. Se, durante o teste de tensão neural, eu perceber que eu não consigo alongar completamente esse tecido nervoso, isso vai me indicar que, possivelmente, em alguma parte do trajeto nervoso, as interfaces mecânicas estão provocando algum tipo de obstáculo ao deslizamento e alongamento desse tecido nervoso, de maneira a gerar o desconforto que o paciente já apresenta como queixa. Ou ainda, em alguns casos, isso vai provocar um sintoma que é familiar ao paciente. Outra informação importante é a de que o tecido nervoso tanto é vascularizado quanto é inervado. Desta maneira, a gente pode compreender que o tecido nervoso é fonte de dor. E esta dor associada ao tecido nervoso, ela deve ser melhor explicada através do mecanismo de dor neuropático, que normalmente é acompanhada por dor em queimação, alodínia ou alodinia, que nada mais é do que uma hipersensibilidade do tecido ao toque, e hiperalgesia secundária ao toque. Ao invés de provocar dor com o estímulo, eu vou provocar uma dor muito maior, uma intensidade muito maior do que um tecido que não apresenta dor neuropática. Outra informação importante que é complementar a estas é também a de que dentro de cada fibra nervosa, de cada axônio, existe um fluxo do centro do corpo celular para a periferia ou da periferia para o centro, que é chamado de fluxo axoplasmático. Quando é do centro para a periferia, nós chamamos esse fluxo de anterógrado, que normalmente é o mais veloz. E quando eu me refiro ao fluxo que é da periferia para o centro, esse fluxo é chamado de retrógrado. Em um tecido nervoso normal, esse fluxo ele deve ser preservado. Havendo algum tipo de compressão, deverá haver ali uma diminuição desse fluxo interno do citoplasma de cada axônio, desse nervo que foi comprimido. Avançando um pouco mais, nós deveremos ressaltar também a ideia de que, havendo uma compressão proximal no trajeto do tecido nervoso, distalmente a essa compressão, imaginando aqui um tecido nervoso que simbolize aí o trajeto do nervo ulnar, por exemplo, havendo uma compressão proximal ao nervo ulnar, todo o tecido nervoso distal a essa compressão se tornará vulnerável às novas possíveis compressões, o que nós chamamos de
double crush. Então, os eventos de duplo esmagamento ou double crush, eles são comuns ao tecido nervoso, às disfunções neurais, porque havendo uma compressão suficientemente grande proximalmente, o tecido nervoso ele se tornará vulnerável distalmente a novas compressões por duas hipóteses que são apresentadas. Primeira, por uma diminuição do fluxo axoplasmático, em virtude dessa diminuição do calibre do tecido nervoso, e a segunda hipótese que justificaria esse duplo esmagamento seria a de que pode haver ali associado a isso uma diminuição no calibre dos vasos que nutrem esse mesmo nervo. Outra informação extremamente valiosa para que possamos iniciar a demonstração dos testes de tensão neural seria a de que quando há qualquer tipo de comprometimento na parte mecânica do tecido nervoso, haverá inevitavelmente a diminuição da função do tecido nervoso no que diz respeito a conduzir impulso nervoso. Então, quando eu percebo que há alguma tensão neural adversa no tecido nervoso, comprovada por testes de tensão neural, que vão me indicar essa disfunção mecânica no tecido nervoso, isso normalmente estará associado à capacidade que esse tecido nervoso teria de conduzir impulsos nervosos, seja sensitivos ou motores, seja do centro para a periferia, seja da periferia para o centro. Desta maneira, os testes de tensão neural são fortes indicativos de que o tecido nervoso ele apresenta de fato não só uma disfunção mecânica, mas também possivelmente uma disfunção no que diz respeito à sua principal função, que é a de conduzir um impulso nervoso, uma disfunção de origem elétrica. Algumas considerações a respeito dos trajetos dos nervos espinhais dos membros superiores. Primeiro nervo, o nervo supraescapular, ele tem um trajeto descendente, ele é formado por um ramo do tronco superior do plexo braquial, que é anterior à escápula e só se torna posterior porque vai atravessar a incisura supraescapular, projetando dois ramos, um ramo supraespinhal e outro ramo que é infraespinhal, a fim de inervar os músculos supraespinhoso e infraespinhoso, respectivamente. Este nervo ele será alongado principalmente durante os movimentos de escapulação e de adução horizontal do ombro, assim como abdução da escápula. Partindo para o nervo axilar, que também ele tem esse trajeto sinuoso, ele em parte do seu trajeto ele é anterior à escápula, depois se torna posterior aqui contornando a cabeça do húmero. E esses ramos eles servem para inervar principalmente o músculo deltoide. Esse é um músculo que será alongado principalmente durante os movimentos de rotação medial do ombro. Quando esses movimentos forem combinados com uma elevação do membro superior também. Outro nervo que tem também um trajeto bastante sinuoso é o nervo radial. Ele que vai contornar a diáfise do húmero, se alojando no espaço entre deltoide e cabeça média do tríceps, percorrendo esse espaço e contornando a diáfise do húmero de forma descendente até alcançar no antebraço uma relação
com o epicôndilo lateral, onde nesta altura ele sofre uma bifurcação, se tornando o nervo radial profundo, que vai inervar o músculo supinador e os músculos que são extensores do punho e dos dedos, bem como o ramo que vai ser o radial superficial, que terá íntima relação com o músculo braquioradial, terminando com prolongamento sobre a mão e os dedos na região dorsal. Esse nervo será alongado principalmente quando o indivíduo realizar os movimentos de rotação medial do ombro, juntamente com pronação da rádio ulnar proximal e flexão do punho. Faz flexão do punho. Em relação aos nervos mediano e nervo ulnar, nós teremos uma trajetória na face medial do braço muito parecida para os dois nervos. Eles percorrerão o septo intermuscular medial, estarão recobertos por este septo, juntamente com a artéria braquial e a veia basílica. E no terço distal eles se bifurcarão, sendo que o nervo mediano ele descreverá uma trajetória anterior ao antebraço, cruzando o cotovelo por baixo da aponeurose bicipital e por baixo do músculo pronador redondo, até alcançar o punho, sendo recoberto ali pelo retináculo dos flexores, onde existe o túnel do carpo. Já o nervo ulnar, ao nível do cotovelo, ele se tornará posterior, ele adentrará a arcada de Struters e percorrerá o sulco chamado epicôndilo troclear ou epicôndilo olecraniano, que servirá para abrigar este nervo, sendo que o mesmo se tornará novamente anterior, distalmente ao antebraço, percorrendo a face medial do músculo que é o flexor ulnar do carpo e será também encoberto pelo túnel no punho, que recebe o nome de túnel de Guyot. E na palma da mão terá uma inervação principalmente para músculos que estão localizados na região hipotenar, enquanto que o nervo mediano inervará músculos localizados na região tenar. Então, sintomas relacionados aos 3 dedos, polegar, indicador e dedo médio, a face lateral do 4º dedo, que é o dedo anelar, podem ter relação com disfunções do nervo mediano, ao passo que alterações sintomatológicas como dor, dormência, formigamento no 4º e 5º dedo terão relação com o nervo ulnar. Teste de tensão neural para o nervo supraescapular. Com o paciente deitado em decúbito dorsal, o paciente deve estar relaxado, com o braço a ser examinado, posicionado muito próximo à borda da maca. O terapeuta deve estar de pé, de frente para o membro a ser avaliado, a ser testado. E nesta posição, ele deve submeter o nervo a ser testado a uma tensão máxima, a fim de que ele possa apresentar algum sintoma ou restringir o movimento do teste neurodinâmico. Caso isso aconteça, isso pode ser um sinal de tensão neural adversa provocada por alguma disfunção mecânica desse tecido nervoso. A gente precisa sempre comparar o resultado desses testes neurodinâmicos com o resultado do mesmo teste para o membro contralateral sadio sem nenhum sintoma.
Caso o teste deflagre sintoma, o teste deve ser interrompido imediatamente e o paciente deve ser perguntado a respeito de qual outra sensação está associada àquela dor ou parestesia que ele apresentou. Foi uma sensação de repuxar, uma sensação de que o tecido estava sendo esticado. E é sempre importante perguntar qual o trajeto do tecido que ele apresentou essa sensação. Teste de tensão neural para o nervo axilar. A posição para esse teste é muito semelhante à do teste anterior. O paciente ele vai estar deitado em decúbito dorsal, enquanto que o terapeuta estará de pé, de frente para o membro superior a ser testado, a fim de produzir uma tensão máxima sobre o nervo axilar. Para isto, eu vou realizar uma flexão, abdução e rotação interna do ombro, assim como depressão da escápula, a fim de que todo o trajeto nervoso seja tensionado. Caso o paciente apresente algum sintoma, o mesmo procedimento para o teste do nervo supraescapular deve ser adotado. É importante sempre compararmos o sintoma do lado sintomático com o do lado contralateral, sadio, sem sintomas. Teste de tensão neural para o nervo mediano, também chamado de teste de tensão do membro superior de número 1. Mesma posição de partida para o paciente e para o terapeuta, levando em consideração de que esse nervo, por ser muito mais longo, precisaremos interferir sobre o movimento do ombro, do cotovelo, radionar proximal e punho. O examinador vai estar de frente para o membro superior a ser testado, vai deprimir a escápula, vai apoiar o braço com a coxa, segurando os 3 primeiros dedos, vai realizar a extensão do punho, supinação, rotação lateral do ombro e extensão do cotovelo. Caso surja alguma resistência associada a sintomas no trajeto do nervo mediano, isso vai ser indicativo de tensão neural adversa. Esse é um teste muito útil para pacientes que apresentam síndrome do túnel do carpo ou ainda pacientes que apresentam síndrome do escrivão. Teste de tensão neural para o nervo radial, também chamado de teste de tensão neural de número 2B. Com o examinador posicionado do lado de fora do membro superior, de maneira oposta àquela posição que ele adotou para avaliar o nervo mediano, ele vai utilizar a coxa, segurando o membro superior com a mão, vai deprimir o membro superior, aumentando a tensão neural sobre o plexo braquial. Essa mão proximal ela vai ser utilizada para mover o ombro, para realizar a rotação medial do ombro, enquanto que a mão distal ela vai estar sobre o terço distal do antebraço e punho em mão. Dessa maneira, após deprimir o ombro, ele vai realizar rotação medial do ombro, juntamente com pronação e flexão do punho, mantendo extensão do cotovelo. Durante a execução do teste, se surgirem sintomas relacionados a uma restrição de mobilidade, assim como se surgir também alguma sensação semelhante à dormência e formigamento no trajeto do nervo radial, devem ser relatados pelo paciente para que o examinador possa interromper o teste. E esse é um teste também bastante útil para avaliar patologias como, por exemplo, a epicondilite lateral e tenossinovite de Quervain, para saber se existe associação provocando os sintomas dessas patologias. Teste de tensão neural para o nervo ulnar. O examinador ou o terapeuta deve estar ao nível do membro superior, sobretudo de frente para o ombro, do lado do nervo ulnar que vou testar,
E aqui eu vou descrever alguns movimentos do ombro, cotovelo, radionar proximal e punho. Primeiro eu vou utilizar a coxa para apoiar o braço do paciente, ao mesmo tempo que eu deprimo a escápula do paciente, realizo uma extensão do punho, eu vou apoiar a palma da minha mão com a palma da mão do paciente, realizo uma pronação da radionar proximal, rotação lateral e flexão do cotovelo até encontrar uma barreira de resistência. Caso eu encontre essa barreira, ela será indicativa de um reflexo muscular protetor, muito característico nos testes de tensão neural, que acompanha a tensão neural adversa do próprio tecido. Havendo isso, eu devo perguntar ao paciente se ele apresentou dor, dormência, formigamento associada a essa sensação e principalmente perguntar sobre o trajeto dessa sensação, se foi de fato o trajeto do nervo que está sendo testado. Eu preciso sempre comparar esse teste de um lado que apresenta sintoma com o lado contralateral sadio. Teste de elevação da perna estendida. Com o paciente deitado de decúbito dorsal, nós vamos submeter o nervo ciático a uma máxima tensão, assim como as raízes lombosacrais que formam parte do ciático. Com o terapeuta posicionado muito próximo ao nível da pelve, ele vai elevar passivamente o membro inferior a ser testado, mantendo o joelho estendido e percebendo a amplitude que assegura para esse paciente sem apresentar nenhum tipo de resistência. Se eu quiser aumentar ainda mais a sensibilidade das raízes nervosas lombares e sacrais, eu posso adicionar a essa elevação adução do quadril, rotação interna da mesma articulação, juntamente com dorsiflexão. Para diferenciar a sensação que o paciente apresenta durante a avaliação entre sintomas de origem neural e sintomas musculares, eu vou proceder da seguinte maneira. Ao final da dorsiflexão, ao surgir os sintomas, eu vou diminuir a amplitude de movimento de maneira que o sintoma desapareça e vou solicitar o aumento da tensão neural da medula espinal na outra extremidade, fazendo uma flexão cervical simultânea. Se durante essa flexão cervical o sintoma voltar a aparecer, isso me indica disfunção do nervo ciático ou de raízes nervosas lombares e sacrais. Caso, durante a flexão da cervical, o sintoma não apareça, isso seria indicativo de que pode estar havendo algum tipo de disfunção de tecido muscular. Flexão cervical passiva. Esse é um teste neurodinâmico muito utilizado para identificarmos disfunções da medula espinal ao nível da cervical e torácica alta, assim como disfunções associadas aos nervos cervicais, sejam eles da cervical alta ou cervical baixa. Para realizarmos, deveremos posicionar o paciente decúbito dorsal. O terapeuta deve estar de pé na parte superior da maca, acima da cabeça do paciente, a fim de provocar uma flexão cervical passiva. Para sensibilizarmos as raízes cervicais baixas, deveremos incluir mais amplitude de movimento à flexão cervical. Caso desejemos sensibilizar as raízes cervicais mais altas, deveremos incluir mais flexão da cabeça e da cervical alta, da seguinte maneira. Ao
realizarmos o teste de flexão cervical passiva, se encontrarmos alguma sensação como dor ou sensação de repuxar ao longo do teste, isso pode estar associado à tensão neural adversa, principalmente daquelas estruturas que estão sendo testadas, medula espinal cervical e raízes cervicais. Teste de tensão neural para o nervo femoral. Esse que é um nervo que tem um trajeto antero-interno na região da coxa. A gente vai precisar utilizar uma almofada para posicioná-la abaixo do terço distal da coxa, com o paciente em decúbito ventral, de maneira que isso mantenha uma discreta extensão do quadril do lado em que eu desejo avaliar o nervo femoral. O teste é muito simples. Eu vou estabilizar a pelve e realizar uma flexão máxima do joelho nessa posição, até perceber se existe, associado a esse movimento, no final, alguma resistência elástica imposta por tecidos moles. Caso isso aconteça, eu vou perguntar ao paciente se ele apresentou algum sintoma associado a isso, para que eu possa entender se houve ou não tensão neural adversa do tecido a ser testado relacionado ao nervo femoral. Teste de tensão neural para o nervo cutâneo lateral da coxa e teste de tensão neural para o nervo obturatório. Os dois nervos podem ser testados neurodinamicamente com o paciente deitado em decúbito lateral, na posição do slump, ou seja, ele vai estar com a flexão da coluna tóraco-lombar, juntamente com flexão da cervical, que deverá estar apoiada por alguma almofada. O membro inferior do lado da maca deve estar em flexão do quadril, em flexão do joelho, e o apoio das mãos deve estar sobre a região poplítea. O lado que eu desejo testar deve estar voltado para cima, sendo que o trajeto do nervo cutâneo lateral da coxa é, como o próprio nome já diz, a face lateral do fêmur, que ele também é chamado de cutâneo femoral lateral, e a face interna da coxa ela está sendo inervada pelo nervo obturatório. Desta maneira, nesta posição, eu testarei o nervo cutâneo lateral da coxa realizando os seguintes movimentos. O apoio do pé do paciente deve estar sobre a espinha ilíaca antero-superior do terapeuta. A mão deve estar apoiada sobre o joelho. Eu vou manter a pelve e o quadril na posição neutra. Devo estabilizar principalmente a pelve com a mão cranial. E vou nessa posição para avaliar a tensão do nervo cutâneo lateral da coxa, aduzir o quadril e rodar internamente este quadril. Se eu perceber alguma resistência, eu devo perguntar ao paciente se isso está associado a dor e parestesia no trajeto do nervo cutâneo lateral da coxa. Prosseguindo, para avaliarmos dinamicamente, neurodinamicamente, o nervo obturatório, o que eu devo fazer é exatamente o movimento oposto pela sua posição antagônica ao do nervo cutâneo lateral da coxa. Desta maneira, estabilizando a pelve, o que eu vou fazer é abduzir o quadril ao máximo e vou perguntar ao paciente o que isso provoca com relação a sintomas, como por exemplo, sensação de repuxar, dor e parestesias associadas ao trajeto do nervo obturatório. Slump test. Esse é um teste muito importante para aumentar a tensão neural sobre a medula espinal e raízes lombosacras, assim como o trajeto do nervo ciático. Esse teste ele se inicia com o paciente sentado na borda de uma maca alta, de maneira que as pernas possam estar do lado de fora pendentes, como no caso apresentado, os antebraços apoiados nas costas, e progressivamente nós vamos aumentando a tensão neural, fazendo flexão da cervical, flexão tóraco-lombar
E ao final deste movimento, nós solicitaremos, do lado a ser testado, uma extensão do joelho seguida de dorsiflexão. Volta um pouquinho. O ideal é que o paciente consiga realizar todos esses movimentos combinados. É importante que você faça esse teste em casa. Caso o paciente não consiga realizar completamente todo o teste, e se durante alguma parte do teste surgir alguma limitação ou sintoma que impossibilite o prosseguimento do teste, o que deve ser feito? Imagina que neste caso o paciente não consiga realizar completamente dorsiflexão, que é esse movimento do tornozelo. Eu vou solicitar que o mesmo paciente realize uma pequena extensão da cervical. Um pouco mais. E a partir daí vou perceber se ele vai conseguir prosseguir no teste, ou ainda se o sintoma desaparecer. Nesses dois casos, volta um pouquinho, há uma disfunção neural que normalmente o território que o paciente se queixar de dor ou de algum outro sintoma relacionado a parestesias, como dormências e formigamentos, ali pode estar acontecendo um aprisionamento do tecido nervoso. E para isto, deveremos utilizar técnicas de mobilização neural a fim de que este paciente possa, em alguns poucos minutos, melhorar essa condição. O teste de flexão cervical passiva ele também pode ser utilizado para sensibilizar raízes lombosacras. Quando isso acontecer, há necessidade de elevarmos os membros inferiores juntamente com dorsiflexão. Feito isto, eu realizarei de forma combinada a flexão cervical passiva, juntamente com a flexão da cabeça e da cervical alta, de maneira a aumentar a tensão neural sobre toda a medula espinal. Ao surgirem sintomas, o paciente deve localizá-los para o terapeuta, a fim de que ele possa interpretar se de fato isso pode estar relacionado ou não a disfunções neurais. Slam test na posição sentada com os joelhos estendidos. Esse é um teste neurodinâmico utilizado para aumentar a tensão neural sobre a cadeia simpática. Ele é muito útil para patologias ou disfunções em que apresentam envolvimento do sistema nervoso autônomo, como por exemplo a distrofia simpático-reflexa. Com o paciente sentado desta maneira, sobre uma maca, eu vou solicitar para que ele posicione os membros superiores por trás das costas e vou progressivamente aumentar a tensão sobre a cadeia simpática com flexão da cervical e tóraco-lombar. Caso o paciente apresente algum sintoma associado a um trajeto do membro superior, isso será indicativo de uma tensão neural adversa. Normalmente, os sintomas aí apresentados serão sensação de peso, sudorese e parestesias em algum território cutâneo, seja do membro superior, seja de alguma área próxima à cadeia simpática. E então, gostaram dos testes? Eu espero ter ajudado com esses testes para complementar a avaliação de disfunções neurais. Caso tenham dúvidas, recorram a cada um deles, que estarão disponíveis aqui no canal. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o seu like. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Isso ajudará de forma importante o crescimento deste canal para que possamos veicular aqui informações úteis como esta. Um forte abraço, fique com Deus e até breve.